Bom, pessoal, então continuando nosso estudo sobre o sistema Lean Manufacturing, estamos vendo a origem, né, no vídeo anterior, como surgiu dentro da Toyota, e aí, fazendo um breve resumo do que nós vimos, inicialmente é importante a gente ter a visão de que a Toyota começou como uma empresa voltada a teares, fabricação de teares, mas desde aquela época já havia a preocupação com a qualidade, com a produtividade, e o conceito de DOCA, que nós vamos ver mais à frente, aborda exatamente isso, que é a condição de automaticamente detectar uma ocorrência de falha, parar o processo e permitir um ajuste ou pelo equipamento, ou pelo sistema, ou pela pessoa, ou até mesmo de modo automático. Em 1933, começou-se a trabalhar a parte automotiva dentro da Toyota, na época, com uma linha dentro da empresa de Teares. E em 1936, logo em seguida, o primeiro carro fabricado ainda na marca Toyota aconteceu, né? E no ano seguinte foi fundada, foi desmembrada essas duas empresas, até por uma questão política, esforço de guerra e tudo. Foi fundada uma empresa voltada exclusivamente à fabricação de automóveis, veículos, que seria a Toyota Motor Company. O Kishiro Toyoda fundou e convidou o Eiji Toyoda, primo dele, que é o que está nessa figura aqui, para trabalhar com ele nesse processo. No ano seguinte, foi inaugurada uma fábrica nova, voltada para essa fabricação, e foi lançada as bases do sistema que hoje é mundialmente conhecido, que é o Just in Time. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, nos próximos tópicos, mas de modo geral é um sistema que busca assegurar que as coisas sejam feitas no momento exato, no momento adequado, nem antes nem depois. Fazer antes gera custo, tá? Gera estoque, isso é perda, isso é desperdício, e fazer depois gera atraso e não atende o cliente. Então, é estabelecer todas as bases para que as coisas aconteçam no melhor momento possível, ou seja, o mais próximo possível da real necessidade. Em 1943, um fato interessante foi a entrada na Toyota do Taiichi Ono, que é o primeiro aqui dessas fotos. Taiichi Ono teve uma contribuição muito grande no desenvolvimento do sistema Toyota de produção. Então, a grande parte das ferramentas, dos conceitos, da metodologia que hoje é utilizada quando se fala em fabricação enxuta, na filosofia Lean, foi desenvolvida pelo ONU. E até recomendo que vocês deem uma pesquisada e procurem ler o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Essa é a indicação, A Máquina que Mudou o Mundo. É um livro do ONU que fala exatamente a implementação das bases da filosofia Lean dentro da Toyota, que serviu como referência para a expansão para outras empresas e para outros segmentos. Outro marco interessante foi que em 1953, aí entra uma outra pessoa, o Shingo, esse do meio aqui, que introduziu o conceito de Kanban. Kanban é outra ferramenta, outra metodologia que também vamos abordar um pouco mais na frente e que é fundamental para garantir que o sistema Just-in-Time funcione bem. Como a gente vai ver, para que a gente consiga fabricar algo, prestar um serviço, começando no último momento, no momento imediato à necessidade, ou anterior à necessidade, é necessário que haja um fluxo de informação que identifique claramente exatamente quando é esse momento. E o Kanban tem essa missão, tem essa prerrogativa. Portanto, resumindo, o Lean Manufacturing, essa nova forma de enxergar o processo de operações, muito focado na redução de desperdícios, em atender ao cliente da melhor maneira possível, mas do modo mais eficiente possível, surgiu então na Toyota, ainda com algumas ferramentas, quando não se fabricava automóveis, mas apenas teares mecânicos, com foco no just-in-time, com foco na informação,
com foco em tempos de ciclo muito rápidos, na redução dos tempos improdutivos e na identificação imediata e rápida de qualquer problema de qualidade que exija um ajuste ou paralisação do sistema. Então, feita essa introdução, vamos aprofundar um pouco mais naquilo que nos interessa, tendo como base, tendo como ponto de partida, como elemento central, o just-in-time. Tá? Esse sistema que vai possibilitar que todo o sincronismo necessário para um tempo de atendimento rápido à necessidade do cliente possa ser de fato alcançado. Bom, então, vamos começar então com o princípio básico da filosofia Lean, que seria identificar e buscar a eliminação de todos os desperdícios de um sistema. Falamos isso no vídeo anterior. Esse é o foco fundamental do Lean. E com a eliminação desses desperdícios, nós teríamos a condição de ter processos rápidos, flexíveis, com alta confiabilidade, qualidade e baixo custo. Então percebam que todo esse trabalho tem um foco bem claro. É melhorar a percepção do cliente, é melhorar o atendimento ao cliente, a entrega que vai ser feita a ele. Agora, para isso, o processo tem que estar muito bem dimensionado, tem que estar funcionando muito bem. E a eliminação de desperdícios é uma forma de fazer com que o processo adquira essas características. Então, é um foco mais operacional, tá? Identificar essas falhas processuais, mas que vão impactar diretamente na percepção de valor, de qualidade e atendimento ao cliente. Como nós já conversamos, um elemento, uma base central para que tudo isso aconteça é o just-in-time. Então, just-in-time, exatamente na hora, se a gente for traduzir para o português, busca assegurar perfeita sincronia entre todas as etapas de um sistema produtivo, garantindo que nada seja produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. Então, aquela história, se eu posso começar a produzir amanhã, não vou começar a produzir hoje. Eu vou esperar para amanhã, no último instante, para que eu possa iniciar essa fabricação. Pode haver algum questionamento, mas isso aí não vai gerar uma possibilidade de falha, um atraso qualquer. Se acontecer um imprevisto, por menor que seja, já vai impactar na elevação do prazo de entrega? Lógico que esse último momento é determinado, é estabelecido, levando em conta, pessoal, aquilo que pode acontecer. Todos os coeficientes de segurança já estão previstos, já estão incorporados. Então, como a gente viu lá na capacidade, quando eu vou fazer uma programação, eu tenho que considerar tempo de parada programado, inclusive o tempo de parada não programado, que nós não queremos que aconteça essa parada, mas que historicamente acontece, então vou ter que levar em conta. Então, todas essas situações são consideradas, são colocadas no cálculo, para que, com essa segurança embutida, a gente possa definir o momento mais distante, mais próximo possível da entrega, para começar a realização de determinado processo. Uma maneira interessante da gente entender a filosofia de just-in-time, principalmente se a gente tentar quebrar um paradigma, mudar a nossa forma de ver o funcionamento de um sistema, fazendo uma comparação, fazer a comparação entre um sistema que funcione de acordo com o just-in-time e um sistema que funcione de acordo com a abordagem tradicional. Vamos lá. Uma primeira distinção que eu acho importante estar claro, talvez o termo por si não deixe isso muito evidente, mas à medida que a gente for evoluindo na discussão, vocês vão entender isso um pouco melhor, é que o sistema de abordagem tradicional se chama empurrado. Ele é chamado de um sistema empurrado, enquanto o just-in-time é chamado de sistema puxado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas só adiantando. A gente pode entender isso melhor tentando estabelecer qual a origem, qual o ponto de partida, qual o gatilho. E aí vejam, no sistema tradicional, esse gatilho é uma previsão de demanda. Como nós fazemos, como nós aprendemos a fazer lá na unidade 2. Nós fazemos uma previsão de demanda e dizemos, no mês que vem eu prevejo uma produção de 10.000 unidades. Ok, então vamos começar a produzir as 10.000 unidades. Eu inicio o meu processo, então vou produzir na primeira etapa 10.000
componentes, 10 mil peças, vou passar essas 10 mil adiante, depois para o segundo posto, assim por diante, até chegar no final. Então percebam que eu vou empurrando. Eu vou fazendo, iniciei o processo no primeiro posto e vou empurrando para o segundo, para o terceiro, até chegar no final. Não necessariamente, quando eu empurro do primeiro para o segundo, esse é o momento ideal para isso. O segundo posto pode estar ocupado. Ele pode estar sem condições de receber naquele instante ah, aquelas 10 mil unidades para processar. E pode ser que nem seja urgente isso. Pode ser que essa entrega das 10 mil seja só no final do mês. Eu ainda tenho muito tempo para isso. Mas pela lógica do sistema, se eu comecei, se eu aproveitei a ociosidade do primeiro posto, o segundo não está, mas eu vou continuar, vou seguir, vou empurrar até chegar no final. Já no sistema de just-in-time, o gatilho ele não é uma previsão, ele é uma demanda real. É um pedido que chega, é uma venda que foi efetuada, e a gente vai então começando a fabricação sempre pelo último posto, ou seja, a área de estoque vai pedir a último posto, a montagem, ou ao acabamento, ou a embalagem, que mande o material suficiente para suprir aquela demanda, que por sua vez vai pedir para o posto anterior, que por sua vez pede para o posto anterior, e assim por diante. Então, percebam que a partir da venda real, você vai puxando a produção do último posto para o primeiro. Então, essa é a diferença muito grande em termos de funcionamento dos dois sistemas. Então, continuando aqui, no sistema empurrado, o planejamento é feito a partir de uma previsão de demanda, como eu estava falando, determinando-se os recursos necessários para atender essa previsão do modo mais eficiente possível, e aí a gente vai alocando esses recursos, quando não necessariamente é o melhor momento, e percebam aqui nessa figura como isso aconteceria. Então é feita a previsão de demanda, é estabelecida uma ordem de produção, tá? Vamos estabelecer uma ordem de produção para que essa demanda aconteça a partir do primeiro posto. Com essa ordem de produção estabelecida, o primeiro posto passa a funcionar e processa a quantidade estabelecida, passa para o segundo posto, que recebe esse lote, que vai processá-lo, passa para o terceiro até chegar no final, quando esse material vai entrar no nosso estoque e vai sendo vendido paulatinamente que os clientes vierem à nossa empresa buscar esse material. Tá? Perceba um ponto importante que vai ser fundamental para a gente distinguir um do outro, que o fluxo é o mesmo. Tanto o fluxo de material quanto o fluxo de informação, eles seguem essa sequência do começo para o final. Tá? Então o material, já complementando, sempre vai ter que seguir esse caminho para que eu possa fazer um produto, por exemplo. Eu vou ter que começar do primeiro posto, passar para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Eu não tenho como começar do último para o começo. Não vai funcionar, não tem como fazer um produto assim. Mas a informação também segue o mesmo caminho. Então, temos a previsão em mãos, essa informação vem para o primeiro posto por meio de uma ordem de produção para começar. Depois vem a informação do posto 1 para o posto 2, que terminou o lote, que ele pode dar prosseguimento. Depois a informação passa do 2 para o 3. Então, segue o mesmo sentido, exatamente a mesma sequência do material. E aí nós temos algumas consequências, né, da utilização desse tipo de sistema. Vamos comprar insumos e alocar recursos, né, isso é importante ficar claro. Tanto a compra de insumos quanto a alocação de recursos é feita para atender uma demanda prevista. Muitas vezes essa demanda não vai se concluir, não vai ser concluída, eu vou gastar em excesso. Cada posto a concluir sua tarefa empurra o produto ao posto seguinte, mesmo não sendo o melhor momento para tal, como eu estava mostrando para vocês. Esse procedimento pode gerar acúmulo de material entre os vários postos de trabalho, por exemplo, naquela situação em que o posto 2 recebeu 10 mil unidades, mas não era o momento ideal, porque ele ainda está processando um lote anterior. O que vai acontecer? Esse material vai ficar guardado, vai ficar armazenado em uma área que não é a mais indicada para tal, é o estoque em processo, o que pode gerar desperdício, é um capital acumulado por determinado tempo, é um espaço ocupado por determinado tempo, às vezes tem quebra de material por estar armazenado indevidamente, além de aumentar o lead time, o tempo, a conclusão do processo como um todo. Ao atender uma previsão, pode produzir aquilo que o mercado não está precisando, o que logicamente gera estoque.
Então são consequências negativas e vamos compará-las com o que aconteceria com o just in time.